alguns pequenos pontos, algumas pequenas comorbidades do autismo, que ou elas são muito importantes porque elas são muito frequentes, ou elas são muito importantes porque elas são muito graves. Por exemplo, TDAH é muito importante porque é muito frequente no autismo. Deficiência intelectual é muito importante porque é muito grave no autismo. Vou falar um pouco sobre TOD também, se der tempo no final quero falar um pouco sobre esquizofrenia. Então, mas o que eu fiz foi isso, foi pensar algumas coisas aqui. E não vão embora porque no final da aula tem um presente para vocês. Eu tenho gostado de... Obrigado, Linda. Obrigado. Eu tenho gostado de começar essa discussão fazendo uma reflexão, na verdade, que é isso aqui. Nós sabemos realmente o que é a deficiência? Talvez esse começo aqui seja até mais importante do que toda a própria aula. Quando você observa do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, é muito claro o que está escrito lá, né? Então, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Qual é o problema fulcral dessa definição? O problema fulcral são as demais pessoas. Então, nós criamos uma definição para a pessoa com deficiência que é baseado nas demais pessoas. Agora, quem são as demais pessoas? As demais pessoas aqui, por óbvio, são as pessoas neurotípicas, né? A grande questão é que a gente precisaria entender quais são os parâmetros do que nós vamos considerar dentro da normalidade. Quando a gente fala sobre o conceito de normalidade, esse conceito não é um conceito lato sensu de ser normal ou ser anormal. É um conceito probabilístico, é um conceito estatístico, que ele é baseado nessa curva. Essa curva aqui, se vocês voltarem lá para trás, quando vocês estudaram biologia básica, né, vocês vão lembrar delas. Essa é a curva da normalidade, ou a curva gaussiana, ou a curva de Gauss. E ela diz o seguinte: quanto mais aqui no meio você tiver, mais normal você é. Quanto mais você for se afastando para as laterais, menos normal você vai ficando. Quando você ouve isso parece uma coisa muito simples. O problema é que essa curva, ela foi criada por esse sujeito, Friedrich Gauss. A questão é que quando Gauss estava estudando probabilidade para criar a curva da normalidade, a curva de Gauss, ele estava trabalhando com o conceito de dispersão de partículas em meio líquido, partículas em meio gasoso. É só vocês verem quem era Carl Gauss, vocês vão entender o quanto isso aqui é difícil. O cara era matemático, astrônomo, físico, estatístico,